é por isso que eu admiro, não necessariamente concordo, mas admiro muito o que o Elon Musk fez no Twitter agora. Por quê? Porque ele chegou e ele não se colocou refém da companhia. Porque ele chegou como um líder e dono do negócio, ele colocou as convicções dele no negócio. Porque ele lidera esse negócio, ele tem o direito de fazer isso, porque no final das contas, por mais que existam pessoas que vão ser remuneradas, né, através de participação em lucros ou tem um equity no negócio, no final das contas ele é o maior envolvido do negócio e ele colocou as convicções de quem acha que isso aqui vai trazer performance para o business. Então ele chegou demitindo, né, um grau alto, né, de C-levels ali, porque achou que isso ia trazer resultado. O que eu percebo aqui? Eu acho que eu já vi os dois lados. Né, como um cara novo, mas eu passei pelos dois lados. Eu já passei pelo lado onde eu, de fato, tinha muito esse maniqueísmo de que é isso, né? Então eu acreditava que era assim que deveria ser gerido o negócio e eu geri dessa forma. E eu já fui também do lado extremo oposto, onde eu passei por essa situação. Não, mas cara, se não der isso, hoje o pessoal vai sair. Não, mas se não fizer isso, o pessoal vai sair. Não, mas se não fizer isso, não sei o que lá. E você vai fazer muita concessão. A minha experiência não necessariamente ela pode ser replicada para outros mercados, mas o meu resultado mais abrupto, ele veio do lado onde eu exerci mais poder e mais viés do que de fato eu acreditava ser melhor para o negócio. Né, do que de fato quando eu abri mão e deleguei praticamente o poder de direcionar o nosso negócio. Só que aqui tem vários problemas. Às vezes o problema aqui pode ter sido por a gente ter pessoas erradas, né, recebendo poder demais, ou às vezes pelo excesso, né, de concessão de poder. E eu fico pensando que é sempre difícil você delegar uma decisão para quem tem menos informação do que você. Não é? Porque quando a gente olha, por exemplo, para... vamos eleger um líder, né, de alguma forma. Você muito provavelmente não vai ter a capacidade de eleger um bom líder, porque a sua escolha vai estar completamente enviesada pela emoção de quem vai tirar o melhor prazer imediato. É só você olhar para o dinheiro, né? As pessoas, elas se endividam e na maioria das vezes por questões emocionais não conseguem guardar dinheiro para o futuro. Por quê? Porque elas são imediatistas, curto-prazistas. Como que você vai escolher um líder que vai te ferrar hoje em pró de um crescimento de negócio no longo prazo? Então é por isso que eu acho tão complicado você delegar uma decisão para a maioria. Porque geralmente a maioria, ela é uma maioria enviesada, e enviesada emocionalmente e com pouca capacidade, muitas vezes intelectual, de direcionar o negócio para o sucesso no longo prazo. Então muitas vezes eu vejo que o líder, ele tem características muito raras, de fato, porque ele precisa ser capaz de jogar contra ele no curto prazo, tomar decisões impopulares nos negócios, muitas vezes ser odiado por parte das pessoas que desacreditam, né, na direção do negócio, para que lá na frente isso aqui se mostre produtivo, não é? Então, para mim, eu encontrei que a linha tênue é a linha entre você ter um bom modelo de negócio e você ter limites. Você impor limites em concessões. Porque quanto mais você dá, mais as pessoas pedem. E quanto mais as pessoas pedem, mais você dá, você começa a entrar num ciclo. Né? Então, acho que o segredo é você colocar um limite e dizer não. Olha, e o líder de hoje tem muita dificuldade em dizer não. Dizer não. É sobre isso, meu amigo. Você sabe mesmo. Que um dos competências transformadoras que nós temos é o que a gente chama de líder colaborador. Né, líder colaborador, que não necessariamente ou mais do que ser um líder ou uma líder que colabora muito, é criar um ambiente colaborativo. Até aí tudo bem. Isso eu diria que é uma obviedade. Mas nós estamos vendendo uma visão aqui no nosso livro que é o seguinte, cara. Hipercolaboração faz mal. Você concorda? Se toda decisão que nós vamos ter que tomar aqui, no primo, tiver que fazer uma convenção, cara, nós vamos ter um processo decisório lento, com pouca qualidade. Então, qual que é a nossa tese? Vamos nessa linha. Vamos criar... um pouco mais de testosterona. Então, né? Não, veja, a gente chama de governança para isso. Não, uma governança para isso. Onde nós vamos definir quais são os seus limites, a gente fala, essa governança, o que tem que ser independente e o que tem que ser interdependente. Ó, aqui, veja, gente, um líder, ele é remunerado para tomar decisões, tá? Assim, desculpa, se ele é mais remunerado que outro é porque ele tem uma competência para tomar decisão, ele tem que tomar decisão. Então, a gente comenta, até no livro a gente comenta isso, não há problema algum que o processo seja canalizado em alguns líderes para tomar algumas decisões. O problema é quando sempre os mesmos líderes estão tomando a decisão porque tem um papel hierárquico diferente na organização. Então, a nossa tese é
quais são os limites que eu crio, quais pessoas eu coloco nessa mesa para decidir. Então, mas você acha errado os mesmos líderes tomarem as decisões? Sempre. Sacou? Por quê? Se você quer... Veja, aí é o ponto fundamental. Se você quer ter e precisa... Aliás, tem um ponto que é fundamental. Não acho errado nada, né? Tá. Porque o que a gente tem percebido é que existe uma tese, viu, Thiago, entre a relação de maturidade da companhia que às vezes a gente negligencia. Se eu não entender o nível de maturidade das relações da companhia, eu não fico na discussão boboca, que é o me engana que eu gosto. Eu finjo que tomo decisão democraticamente aqui, mas no final coopto todo mundo para tomar a decisão que eu quero. Então é melhor você falar o que você falou. Aqui quem vai tomar a decisão ser mais sou autoritário. eu. Ponto. Então qual que é o ponto no que você está trazendo? E eu reconheço muito no trampo de vocês aí, cara. Seguinte, para que eu tenha ideias originais, eu tenho que ter seeding, né? Insumos. Eu tenho que ter gente me falando. Eu tenho que ouvir o que você fala, até para eu mudar de opinião, entendeu, cara? Se eu não crio esse ambiente, Thiago, e tenho uma visão muito autoritária e autocrática, nada chega a mim. E aí eu sempre vou tomar o mesmo perfil de decisões. O que no mundo como o atual pode ser um risco. Porque às vezes você tem uma visão, como você mesmo, enviesada. Eu tô aqui naquele meu ponto cego, mas o cara não chega porque, puta, se eu chegar para falar com ele, cara, vou tomar uma trauletada aqui. Então é nesse sentido. Por isso que o que nós vendemos como tese, e de novo, gente, work in progress, é uma governança para colaboração, para que a gente possa estabelecer quais são esses limites e de uma forma transparente. Como você mesmo disse, nós temos uma dificuldade imensa de falar não, e muitas vezes eu não assumo que eu tenho essa dificuldade, então eu fico tangiversiando, sacou? Entendi. Eu não quero, mas eu falo assim, Lucão, puta, mas você acha melhor isso? Eu sou chefe, tá? Líder do Lucão, você acha melhor isso? Mas será que não? Aí eu faço aquela conversa aqui, faço aquela ali, fica um negócio caótico. Cara, vamos aí, meu. Ó, eu não esqueço, só para finalizar aqui a minha fala, eu fui visitar sobre cultura, uma organização que está me contratando para um projeto de cultura, uma palestra, whatever. Esse era um líder, é uma organização de 4 bi, tá? Bem grande, capital aberto, inclusive. Empresa capital aberto, mas de controle familiar. E esse líder era um líder muito forte, uma liderança muito forte. Foi antes da pandemia. Cara, ele falou explicitamente para mim, cara, eu não acredito nesse negócio aqui. O pessoal tem que chegar 8h30, 9 horas, porque eu acredito que o trabalho o fruto do nosso projeto, é fruto do trabalho, é um valor que eu tenho. Aí você fala, ele tá certo ou errado? Cara, é uma convicção dele. Como você disse, eu posso não concordar com a convicção, como você comentou do Musk, mas ele está externalizando uma convicção, sendo transparente, e quem quiser, entra nesse barco. Vai ter gente que não quer. O problema é eu ter sinais contraditórios e antagônicos e falar que eu... Tudo bem, chega mais tarde, mas chega lá onde você tá, vem, cara. Pô, mas essa hora de chegar... Não, mas não posso chegar? Quer dizer, qual que é o jogo, sacou? Então, temos que assumir posições e papéis. E para isso tem que ter um repertório atualizado para me deixar mais em cima dessa bola. Senão eu vou repetir os erros do passado, sacou? Perfeito. Realmente é mais fácil quando tá todo mundo remando pro mesmo lado, né? Com certeza. Não tem como né, ser cara? diferente.